Como Josip Broz Tito morreu? Josip Broz Tito foi uma figura proeminente na história do século XX, e é mais conhecido por seu papel como líder da antiga Iugoslávia. Ele desempenhou um papel fundamental na formação e governança da Iugoslávia, bem como na política internacional durante a Guerra Fria. Tito nasceu em 7 de maio de 1892 em Kumrovec, na Croácia, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. A família de Tito era de origem camponesa, e eles enfrentaram dificuldades econômicas. Seu pai, Franjo Broz, era fazendeiro, e sua mãe, Marija Javerek, era dona de casa. Tito foi o sétimo de 15 filhos. Durante sua infância, Tito foi exposto às duras realidades da vida rural, ajudando sua família nas tarefas diárias, relacionadas à agricultura e ao trabalho no campo. A pobreza e a falta de oportunidades educacionais eram comuns naquela época, especialmente para famílias de classes sociais mais baixas. Ainda muito jovem, ele aprendeu a profissão de serralheiro, e se alistou no exército austro-húngaro em 1913. Durante a Primeira Guerra Mundial, lutou contra a Sérvia e a Rússia, sendo ferido e capturado pelos russos em 1915. Na Rússia, entrou em contato com a propaganda bolchevique, e testemunhou a Revolução de Outubro de 1917. No ano seguinte juntou-se à Guarda Vermelha e lutou na Guerra Civil Russa. Ele só voltou para sua terra natal, agora reformada como Iugoslávia, em 1920. Ao voltar para casa, Tito trabalhou como garçom. Ele também se envolveu no movimento sindical, e se juntou ao pequeno mas ilegal Partido Comunista Iugoslavo. Em 1928, ele foi preso por suas atividades políticas e condenado a 5 anos de prisão. Após sua libertação, ele viveu na clandestinidade e começou a usar o codinome Tito. Em 1937, tornou-se membro do Comitê Executivo da Internacional Comunista, e em 1939, foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da Iugoslávia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Tito organizou a resistência partisana, contra a ocupação nazista e os colaboracionistas locais. Os partisans eram formados por comunistas, nacionalistas e democratas de diversas etnias iugoslavas, que lutavam pela libertação nacional, e pela transformação socialista do país. Tito conseguiu unificar os diferentes grupos sob sua liderança, e estabelecer um governo provisório em 1942. Apesar da oposição do líder soviético Joseph Stalin, que preferia apoiar os monarquistas iugoslavos, Tito recebeu a ajuda dos aliados ocidentais, que reconheceram sua importância estratégica na guerra. Em 1944, Tito entrou triunfalmente em Belgrado, capital da Iugoslávia, e foi proclamado primeiro-ministro do novo governo comunista. Ele supervisionou a criação da República Popular Federal da Iugoslávia e a adoção de uma nova Constituição republicana, em janeiro de 1946. A princípio, o mundo considerou Tito outro servo de Moscou, leal e obediente a Joseph Stalin, porém Tito não era marionete de ninguém. Em 1948, ele rompeu com Stalin e declarou a independência da Iugoslávia em relação à União Soviética. Isso levou à expulsão do país do bloco comunista liderado pelos soviéticos, e à perseguição aos satanistas dentro do Partido Comunista da Iugoslávia. Joseph Stalin supostamente ordenou várias tentativas de assassinato do líder iugoslavo, às quais Tito respondia com um certo deboche. Tito tornou-se um dos líderes do movimento dos países não alinhados, que buscavam uma terceira via, entre o capitalismo ocidental e o comunismo soviético. Ele manteve boas relações com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, recebendo ajuda econômica e política desses países. Ao mesmo tempo, ele apoiou as lutas de libertação nacional na África, na Ásia e na América Latina, oferecendo assistência militar e diplomática aos movimentos revolucionários dessas regiões. Apesar de seu compromisso com o socialismo, o governo de Tito permitiu algumas liberdades religiosas e propriedade de capital privado. Embora Tito fosse um líder bem mais moderado que seus contemporâneos, ele exerceu um poder quase absoluto sobre o país, controlando todos os aspectos da vida política, econômica e social. Ele reprimiu as manifestações de oposição,
e as tentativas de secessão das repúblicas iugoslavas, especialmente da Croácia e da Eslovênia, que reivindicavam mais autonomia e democracia. Essa autonomia tão desejada só vai começar a acontecer no início dos anos 1970, quando Tito permitiu uma série de reformas políticas, visando liberalizar o governo iugoslavo e permitir maior autonomia para suas diferentes regiões. Tito ficará no poder até sua morte, momento em que seu controle do poder começava a enfraquecer. Após as mudanças constitucionais de 1974, Tito reduziu sua participação no governo e fez uma longa turnê pela União Soviética, China e Coreia do Norte. Com o avanço da idade, a saúde de Tito começou a deteriorar-se devido a várias doenças. Ele enfrentou problemas cardíacos, diabetes e outras complicações médicas que o levaram a internações frequentes em hospitais. Sua saúde frágil tornou-se uma preocupação constante, tanto para os cidadãos da Iugoslávia quanto para a comunidade internacional, que observava atentamente o destino do líder, que havia mantido a coesão em um país diverso por décadas. No começo de 1980, aos 87 anos, ele foi internado no Centro Médico da Universidade de Ljubljana, para tratar seus problemas circulatórios. Tito foi submetido a uma série de procedimentos cirúrgicos nas pernas, a fim de melhorar o fluxo sanguíneo. Porém, seu quadro piorou rapidamente. Na manhã do dia 3 de maio de 1980, Tito entrou em coma profundo, devido a uma falência múltipla de órgãos, decorrente de sua saúde extremamente frágil. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso. Às 15h05 da tarde do dia 4 de maio de 1980, foi declarado oficialmente o falecimento de Josip Broz Tito por insuficiência cardíaca. No dia 8 de maio de 1980, uma semana após sua morte, foi realizado o funeral de Estado de Tito na capital iugoslava Belgrado. Seu corpo foi sepultado na Casa das Flores, mausoléu reservado para heróis nacionais. O funeral contou com a presença de mais de 200 delegações estrangeiras, marcando o fim de uma era na Iugoslávia. Tito é considerado um dos líderes mais importantes e carismáticos do século XX. Ele é lembrado como um herói nacional e um símbolo da resistência antifascista na Iugoslávia. Ele recebeu inúmeras condecorações e homenagens de vários países e organizações mundiais. Ele foi o primeiro e único laureado com a Ordem do Herói Nacional da Iugoslávia 4 vezes. E foi assim que Josip Broz Tito morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.